Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse que vos fala é o missionário Francisco Silva, do Movimento Católico de Evangelização, discipulado de Jesus Cristo. E semanalmente estamos neste canal DJC Brasil, evangelizando com o podcast oracional, que é feito especialmente para você. E para este dia, nós iremos meditar e rezar com a Palavra de Deus, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, dos versículos 15 ao 16. Contudo, não tirei vantagem dos meus direitos, e agora não estou escrevendo para reclamar coisa alguma. Antes morrer que... Não, ninguém me tirará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é título de glória para mim. Pelo contrário, é uma necessidade que me foi imposta. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, estamos concluindo mais um mês deste ano, um semestre sendo finalizado com muitas adversidades. Mas, com fé e esperança, vamos vencendo as batalhas do dia a dia. E neste fim de semana, a igreja fez justa lembrança das grandes colunas apostólicas. São Pedro, que de pescador bruto que foi, se torna o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. E também nós fazemos recordação, essa justa homenagem ao grande apóstolo das nações, São Paulo Apóstolo. Para nós do discipulado é o nosso patrono e baluarte. Aqui, assim como você tem na sua comunidade eclesial de base, assim como você tem na sua paróquia o padroeiro, no nosso discipulado, no nosso DJC, é São Paulo Apóstolo, o nosso patrono e baluarte. E percebemos um dos grandes milagres da história da humanidade. Poderia dizer o maior milagre da humanidade, que é o milagre da evangelização. Ou seja, São Paulo é simplesmente este exemplo, este luminar, este farol de um esforço evangelizador da igreja, que dura mais de 2000 anos. E quem era São Paulo Apóstolo? São Paulo era Saulo, o perseguidor dos cristãos. São Paulo colocou na sua vida, ao pé da letra, aquilo que Jesus profetizara na última ceia, que os homens pensarão estar servindo a Deus, matando a vós, meus discípulos. E é isto que São Paulo vivia. São Paulo, quando viu a morte de Santo Estevão, ele cuidou dos mantos daqueles que apedrejaram Estevão e apoiou. Achou muito justo, muito adequado que ele fosse condenado à morte, porque esses cristãos eram blasfemos. Eram adoradores de um Cristo, um falso Deus. O interessante, meus irmãos, é exatamente esse Cristo que vai se encontrar com Paulo no caminho de Damasco. E este é a grande festa, a grande mudança de hoje, a conversão de Paulo, que deixa de ser perseguidor e começa a ser evangelizador. É interessante nós notarmos o testemunho do próprio Paulo. Se nós formos ver, é nas cartas dele, principalmente dos Filipenses, a segunda carta aos Coríntios, como ele mostra a sua mudança e o quanto ele sofreu pelo Evangelho. Ao ponto de dizer, como diz no finalzinho do versículo 16 dessa leitura proclamada desse nosso podcast oracional: ai de mim se não evangelizar. Paulo, que conheceu a verdade de Cristo, agora ele precisa
dá esta verdade para as outras pessoas. Assim como ele foi atingido pelaquela luz a caminho de Damasco, agora ele precisa que essa luz brilhe na vida das outras pessoas. E ele se esforça, não mede esforço, ele se gasta para evangelizar e para mudar a mentalidade de vida das pessoas da época. E por que ele faz isso, meus irmãos? Caritas Christi Ude de nós. O amor de Cristo nos impele. Fato de termos sido amados por Cristo, eu preciso agora levar as pessoas a esta verdade do amor. Daquele que morreu por mim e se entregou. Se você encontrar triste, desanimado, sem vontade nenhuma de evangelizar, sem vontade de dar aos outros esta belíssima notícia do amor de Cristo por nós, é hoje o tempo de nos refugiarmos aos braços do Senhor Jesus. Paulo, meus irmãos, foi além fronteira para evangelizar. Atravessou o estreito que divide a Europa da Ásia. Aterrissou em Filipos para pregar o evangelho. Imagine aí, meus irmãos, se as pessoas dissessem: não, você não pode evangelizar porque você está vindo à Europa pela primeira vez. Mas ele já tem uma religião, a religião deles. Que é isso, nós precisamos respeitar todas as religiões. Você não pode ser um imperialista, vir aqui evangelizar, mudar as pessoas de vida. Ele já tem religião. Ai de nós se Paulo tivesse pensado assim. Paulo deixou sua vida de perseguidor dos cristãos para ser o grande evangelizador, porque ele encontrou no caminho de Damasco com o amor de Cristo. E é o amor de Cristo que nos leva a evangelizar. E que o egoísmo, que falta de fé no amor de Cristo, nós ficarmos de braços cruzados sem evangelizar. Quando nós mudamos a vida das pessoas, dando o evangelho, estamos fazendo uma grande caridade. Não é imperialismo religioso, não é desrespeito à cultura dos outros. É o maior ato de caridade que nós poderíamos fazer com essas pessoas. É o amor de Cristo. O amor de Cristo nos impele. Vamos evangelizar? Vamos evangelizar. Vamos dar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. E quero concluir, Senhor, este momento, rezando com o grande apóstolo das nações, São Paulo apóstolo. Jesus, eu vos louvo pela grande misericórdia que tivestes para com São Paulo, transformando-o de perseguidor em apóstolo da igreja. São Paulo, intercedei por nós ao Senhor, para que alcancemos a graça de sermos disponíveis ao dom de Deus e nos disponhamos a levar o Evangelho a muitos dos nossos irmãos e irmãs. São Paulo, meu protetor, eu ainda vos peço neste dia a graça de ser forte na fé, firme na esperança, e que possam crescer em mim a compreensão e o amor para com os meus irmãos, mais necessitados e doentes. Proponho-me também a conhecer, ler, divulgar vossos escritos e fazer com que outras pessoas os conheçam, para seguir mais perto Jesus Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, a você que deseja conhecer melhor o nosso Movimento Católico de Evangelização Discipulado de Jesus Cristo, você vai lá no aplicativo, baixa o aplicativo e-book, certo?
e lá você vai encontrar as informações conhecendo este movimento da Palavra de Deus, tá certo? E também não esqueça de deixar o seu like do nosso podcast oracional desta semana. Divulgue para os seus amigos, conhecidos, parentes. Propague a boa nova de Jesus, que é esse nosso podcast oracional. E hoje nós vamos também, você que deseja, você também não pode deixar de acessar o nosso portal www.djcbrasil.com.br, onde você vai ver lá as nossas formações, testemunhos, fotos dos eventos já realizados no nosso movimento discipulado de Jesus Cristo, tá certo? E hoje, mais uma vez, nós vamos concluir o podcast oracional com um testemunho deste jovem, tá certo? E você que deseja testemunhar a graça de Deus por fortalecendo o nosso podcast oracional, você pode deixar o seu testemunho pelo contato que eu vou deixar durante a semana nos comentários desse nosso podcast oracional, tá certo? Deus abençoe abundantemente a sua semana, graça e paz, e até semana que vem, se Deus quiser. Olá, graça e paz. Os podcasts do Francisco, eles nos edificam, são podcasts maravilhosos, muito edificantes, que nos remetem ao nosso cotidiano. Retrata muito o que a gente passa no dia a dia e serve muito para um aprendizado melhor, um aprendizado amplo na nossa vida, do que devemos fazer, de comer, nos mostra o quanto é importante seguir aquilo que está na Bíblia, seguir aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. São podcasts que edificam a nossa alma, que edificam o nosso dia a dia, que é maravilhoso escutar um podcast daquele numa segunda-feira, de manhã cedo. Nos faz começar uma semana querendo algo novo da vida. Nos faz querer crescer cada dia mais. E também nos mostra um pouco do que a gente possa estar vindo a fazer de errado nas nossas vidas e como a gente pode melhorar. Ao meu ponto de vista, os podcasts são maravilhosos e muito bem elaborados, muito bem feitos. Particularmente para mim, me edificam bastante, pois eles me mostram o cotidiano, como é que devemos fazer para seguir a Deus plenamente no nosso dia a dia. Graça e paz.